Invertidos, de Clarissa Loureiro. Era uma casa escura, sem quase janelas. Desde sempre houvera uma árvore que crescera comigo. Ganhamos porte e altura juntas. E costumávamos nos misturar quando ninguém olhava. Tronco e pernas. Éramos cúmplices de tudo que observamos lá dentro. E lá sempre existiu dentro de mim, por mais que eu insistisse em tirar a roupa e sempre me esfregar com a terra antes de me enroscar na árvore. Não adiantava. A terra daquele lugar era seca. Só eu fingia não ver. Aprendera desde cedo a me enganar. Tinha tido ótimas professoras. E elas insistiam em permanecer ali, sentadas no sofá, tecendo o futuro dos outros. Colunas eretas, cabelos presos, roupas escuras, silenciosamente sóbrias. Eram as 3 parcas da família. Parte de uma tradição de mulheres que se perpetuava pela imagem que faziam de si para os outros. Nossos segredos são só nossos. Ninguém jamais saberá. Nós somos o teto da casa em sua integridade inabalável. Deve-se sempre se esconder as goteiras de uma casa. Aqui a chuva não cai. E eu apenas fugia e ia me agarrar à árvore. Fora. Fora de lá. Mas não. Não estava. Nunca estive. O sofrimento dele era o indício maior de que eu fazia parte de um ciclo fechado de mentiras. Eu também havia o criado. Havíamos o ensinado a conhecer a farsa do universo feminino, e esse foi o nosso erro trágico. E qual a mulher que pode se colocar por inteira, até mesmo para o homem que criou? Qual terá coragem? Eu também não tivera. E ele fora, além de todos, as filhas de Eva, aprendera seus melhores gestos, palavras, sonhos, e reproduzia-os com uma singeleza de poucas mulheres. Sua voz não ia além da alheia. Mantinha uma suavidade de atos que o destacavam dos outros homens sem jamais os repetirem seus hábitos mais corriqueiros. Criava-se em cada escolha. E isso incomodava sobretudo ao meu pai, a quem não olhava nos olhos. Costumava sussurrar baixo toda vez que era repreendido. Não aprendi nada com ele. Nada. Devo tudo à minha mãe. À minha mãe. E as parcas gargalhavam com os gestos simétricos e grotescamente ensaiados. É o nosso menino. E no silêncio em suspenso, nosso, só nosso. Eu bem sabia. Nunca abri a boca. E repetia-me para dentro. Ele tem o melhor que nunca consegui aprender. Para que acordá-lo? Elas não sabem. Elas não sabem de nada. Até que ele começou a sofrer. O sofrimento de um homem é a ausência do conhecimento da intimidade do próprio homem. Seus vazios mais densos, as suas incompreensíveis vontades escondidas em seus escudos. Seu inesgotável desejo que suga, derruba, devora o outro dentro de si. Sua primeira dor foi por conta das mulheres. Não havia aprendido o temor masculino de nossas miragens. Vivia do que sentia da pele, do cheiro, da inexplicável atração pela vida. E a culpa era nossa. Toda nossa. Queríamos explicar-nos para o mundo dizendo-nos o que acreditávamos, mas nem sempre o que acreditamos somos. É uma ilusão que nos acalenta e nos fere, quando vemos o nosso sendo enganado por conta da ignorância que deixamos de nós mesmos. Ele era enganado por nós e depois por elas.
E sempre chorava por mais uma que havia lhe tragado a razão, o sono, a força, dando-se o direito a gritar pela vida em tudo que lhe mexia. Já as parcas não se moviam, gargalhavam baixinho. Chora, menino. É a tua dor que te trará de volta para sugar os nossos peitos. Só o nosso leite é doce para te acalmar. Só nós somos o chão de moral onde levantas tuas bases. Só nós. Sorriam, tricotando a sua fortuna. E a terra secava, árida como suas peles, desbotadas pelo sol que ardia em cada uma. Nestas noites, nem a minha nudez, nem a da árvore, eram capazes de acalentar os nossos próprios pesos. E eu tinha ódio de mim, e vivia o covarde silêncio de quem teme ser descoberto a partir do outro, e repetia-me: tu não te conheces por dentro, e por isso estás fadado a morrer dentro de cada mulher que te encantares, e cada morte tua será um dilaceramento meu, porque será um pouco de mim que se esvai. E questionava-me: será mesmo invertido? E ela me abraçava com seus galhos. E quem de nós aqui fora não é? Adormeci várias noites lá fora, agarrada a seus braços. Mas, numa noite sem estrelas, sem lua, sem lágrimas, sem nada, eu fui espontaneamente chamada à árvore, e mais uma vez nua, perdi meus sentidos. Ou foram eles que me tragaram? Só sei que fiquei num estado de paralisia física e vi saírem da terra vozes que sequencialmente foram se aproximando da árvore, rodopiando-a e me chicoteando com palavras. Não há ciclo que não se fure, não há bolha que não se exploda, não há piso que não se afunde. Em um dado momento, linear pode ser ofendido, e da máscara do mesmo homem que se fez igual em todos os tempos, pode-se brotar o avesso, o que foge à costura das parcas, o invertido. O invertido é aquele que de repente acontece e está além do estabelecido, ignorantemente vivo. É a explosão de uma sensação que não racionaliza, simplesmente vive, além dos outros, autenticamente alheio. É a parte da tua, da minha, da nossa ruína que existiu antes do homem deixar dominar-se. Não se pode impedir que ele incomode e fira, pois é a espontânea existência que não se desfaz apesar dos valores, das morais, das regras, porque estão na nossa origem. As tarpas feriam meu rosto, que sangrava de dor, e ainda assim eu não baixava. A paralisia era o meu orgulho de gritar, fugir. A árvore tremia, me acolhendo em seus braços. Então baixei os olhos e admiti: não quero que ele sofra as tapas da vida que eu levei. Nem todas as tuas tapas terão o efeito da dor de deserdado que vou sentir nele. Piores dores já nos foram empregadas? E nos calamos? A boca do leão, o estupro, a fogueira, a forca, a guilhotina, a câmara de gás, o fuzilamento, o amargo tiro do olhar na nossa presença. As vozes gritavam, choravam, sorriam e mostravam seus rostos com os olhos flamejantes. Não preciso conduzi-lo para a morte. A pior morte é a de uma vida que nunca acontece. E só tem o direito de se ver aos pedaços costurados por linhas que lhe cozeram os desejos e as vontades. Não me peçam para o levar para o exílio. Pedimos que saia do teu. É muito fácil se despir diante de si e diante de quem te aceita. A melhor nudez é aquela que se expõe diante do que te silencia, que te põe ao avesso por temer inverteres o que acredita estabelecido. É necessário entrar nu dentro da casa, gritar dentro dela, do que ficar nos seus quintais e jardins. É necessário tempo. Não.
É necessário ouvir o chamado e ele virá. Fale. 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 E ele veio em pedaços, como é a vida. Era uma mulher imensa. Braços musculosos, pernas firmes e um olhar que eu já havia visto muito tempo atrás. Pouco falava. Era de um silêncio perturbador capaz de ferir os olhos de quem o visse em sua plenitude. E eu via. Talvez por isso fiz questão de abrir a porta da casa quando ela entrou. De fora, a árvore remexia seus galhos, fazendo as folhas caírem sobre a sua cabeça. As parcas sorriam da distância de tamanhos quando se sentaram nos sofás. As gargalhadas aumentaram quando viram a delicadeza como ele botou o vinho no seu copo e a firmeza como ele segurou a taça e o puxou para perto de si. Era insuportável para elas e o riso era um modo de calar a inevitável clareza de seus gestos. O riso em sua embriagante mania de distorcer o espontâneo ao nível da caricatura. Eu me mantive em pé à espera de que a chuva simplesmente caísse. E caiu. Não nego a minha feminilidade, nem eu a minha masculinidade. As colchas caíram de suas mãos. Algo começava a se alterar naquela casa e da janela onde me encontrava conduzia-os para a mesa onde trocamos olhares sem palavras. Naquele dia eu não falei, nem depois. Era madrugada, eu havia adquirido o mau hábito da insônia depois que nossa mãe adoecera. Ficara mais em casa como quem guarda uma taça frágil. Meu pai envelhecera ao peso do medo da solidão, as parcas se dissiparam em corredores e eles se mantinham trancados nos quartos, até que ela veio em minha direção e sentou-se diante de mim. Tu nunca choras, mas teus olhos sempre dizem, apesar do silêncio. Teu irmão tem chorado repetidamente e me pede. Eu ouço, aconselho, mas o incomoda que eu nunca me exprimo. Eu sinto e invejo a facilidade dele. Eu sinto, e como sinto. Mas tive que aprender a endurecer para me sentar do lado dos homens e falar, para entrar nesta casa, para carregá-lo pela mão. Eu sei. Eu sei que você sabe, então me ajuda a dizer. Sim, sou mulher, mas às vezes parece que me fico invisível para continuar andando. Não me encontro nas outras, me despeço entre elas, mas eu sou. Você é. Só se aprendeu a ser diferente. Não entendo. O pedido acontecera. E eu também sabia. Você precisa conhecer uma amiga minha de anos. Tira a roupa e vamos lá para fora. E nuas caminhamos descalças sobre a terra árida. Abraçamo-nos à velha árvore já sem quase folhas. Nos poucos segundos que a lua se encontrou com o sol, ela chorou. Eu apertei suas mãos, ouvindo os mais íntimos pensamentos que já foram meus e que aguavam o daqueles que viviam embaixo daquela terra. No mesmo segundo, uma voz doce e alegre rompeu aquele silêncio de cemitério. Parecem 2 travecos e eu um viadinho. Ainda com os olhos molhados, ela correu em direção a ele, que lhe enxugou as lágrimas suavemente. Mantive-me abraçada à árvore enquanto me miravam serenos. O ciclo de mentiras começava a se desfazer. E ele, pela primeira vez, se via em mim, nua como jamais me mostrei. Éramos parecidos em olhos, cabelos, mas ele jamais tinha sabido como semelhantes éramos. Atrás de uma das poucas janelas da casa, as parcas haviam largado as agulhas, os panos, os sorrisos e apreensivas olhavam para dentro de si, cientes da involuntariedade do destino da morte.
Porque tudo um dia morre, mesmo que demore. E é a morte que aduba a terra, renova. Ela entraria nua dentro daquela casa, atravessaria os corredores e dormiria junto dele, deixando os primeiros rastros de luz banharem aquele lugar. A mim, caberia observar pacientemente aquela terra fertilizar-se e as vozes, dentro e fora de mim, acalentarem-se.